Crise epiléptica. O que é e como agir diante de uma. Como estatística, 3% da população sofrerá pelo menos uma crise epiléptica ao longo da vida. Portanto, é uma doença muito comum, sendo a segunda causa neurológica pela qual as pessoas mais vão ao pronto-socorro. A epilepsia é uma doença cerebral crônica e não transmissível que afeta pessoas de todas as idades. Cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo a têm, e cerca de 80% dos pacientes vivem em países de baixa e média renda. A seguir, explicaremos o que é uma crise epiléptica e como uma pessoa pode ser mantida segura até que a crise termine por conta própria. O que é uma crise epiléptica? Como definição, uma crise epiléptica é um conjunto de sintomas diversos, desde alguns que podem passar despercebidos até manifestações que, popularmente, chamamos de convulsões. Contrações generalizadas do corpo com perda de consciência. Curiosamente, esses sintomas surgem porque um grupo de neurônios em nosso cérebro decide se ativar ao mesmo tempo e realizar sua atividade excessivamente e anormalmente. Podemos diferenciar dois tipos de convulsões. Crise sintomática aguda. Uma lesão fora ou dentro do nosso cérebro causa a crise. Trauma cerebral, derrame, infecção cerebral, febre, envenenamento ou desequilíbrio de sais e açúcares no sangue podem causar esse tipo de crise. Crise não produzida, comumente referida como epilepsia. Em 6 de cada 10 pessoas que têm convulsões, elas ocorrem devido a uma epilepsia inexplicável. De acordo com a International League Against Epilepsy, a epilepsia é uma alteração do cérebro que predispõe a pessoa a ter mais de uma convulsão ao longo da sua vida. Isso tem consequências neurológicas, psicológicas e sociais. Ou seja, qualquer um de nós pode ter convulsões, mas nem todos nós desenvolveremos epilepsia. Tipos de crises. Sinais e sintomas. Primeiro, devemos saber que existem dois tipos principais de crises epilépticas: convulsões generalizadas e crises parciais ou focais. Crises generalizadas. Infelizmente, a atividade anormal ocorre em todo o cérebro e muitas vezes leva à perda da consciência. Ausências. Geralmente ocorre em crianças e jovens. O indivíduo perde a consciência por alguns segundos, sem outra manifestação clínica, e durante esse intervalo não costuma responder, é desconectado do ambiente. Eles não desmaiam ou têm contrações musculares, simplesmente param de fazer o que estavam fazendo e olham fixamente para o nada. Crise mioclônica. Esse tipo de crise generalizada não tem perda de consciência. Há um aperto muscular dos membros, geralmente de ambas as mãos. Tônicas. Apresentada como uma única contração tônica súbita. O corpo fica rígido, como uma tábua com perda de consciência. Tônico-clônica. É o que normalmente associamos a crises epilépticas. Primeiro, tem uma fase de contração tônica, e depois é seguida por contrações clônicas sacudidas musculares. É sempre acompanhado pela perda de consciência. Muitas vezes, a pessoa morde a lateral da língua, e os esfíncteres relaxam. Geralmente dura entre 1 e 2 minutos, e então há um período de vários minutos de confusão. Crises parciais ou focais. Neste caso, a atividade anormal só ocorre em um grupo específico de neurônios. Dependendo da região afetada, temos certos sintomas, como alucinações visuais, olfativas, sacudidas de apenas uma das mãos. Como agir diante de uma crise epiléptica? Se testemunharmos uma crise epiléptica, devemos fazer o seguinte:
Cuidadosamente, a pessoa deve ser deitada no chão, ou em uma área onde não há objetos duros ou afiados ao redor. A cabeça deve repousar em algo macio e plano. A pessoa deve ser virada para o lado, para melhorar a dinâmica respiratória. Objetos impróprios que podem estar ao redor do pescoço devem ser retirados, pois são perigosos no meio dos movimentos. Fique com a pessoa até a crise passar. O que não deve ser feito. Além do que deve ser feito, é importante saber quais precauções tomar para não cometer erros que comprometam a evolução da pessoa. Uma prioridade é não tentar fazer uma reanimação cardiopulmonar. A pessoa não deve ser segurada durante a crise epiléptica, nem devem ser colocados objetos na sua boca na tentativa de segurar a sua língua. É preferível que a crise aconteça com a pessoa virada para o lado, e que essa mesma posição acomode a língua. Alimentos não devem ser oferecidos à pessoa no momento imediato após a crise. Líquidos também não, pelo menos até nos assegurarmos de que a pessoa afetada está alerta novamente.